Olá, Hoje boa nossa noite aqui. é isso que eu ia falar agora. Que hoje É, você já está no final do seu dia aí, do dia 12, né, são agora um, 10h05, horário de Israel, exatamente, horário de Israel, horário de verão. horário de verão. E queríamos saber, né, como é que depois de ontem, aquele susto enorme, como é que foi o dia hoje aí? Como é que começou e como é que transcorreu o dia aí em Israel? O dia não começou, foi uma continuação, entendeu? Porque não teve noite. A noite de ontem para hoje parecia que era dia, porque a quantidade de foguetes que foram lançados a partir das 9 horas da noite, horário daqui de Israel, foi assim alguma coisa de fabuloso. 130 foguetes foram lançados na região do que se chama Gush Dan, que é Tel Aviv e as cidades em volta, que é como se fosse uma metropolim, não é? Então, é Ramat Gan, Bnei Brak, e vai até mais ao sul para Rishon LeZion, e todas as cidades até Herzliya, de modo que geograficamente era o que na época bíblica ainda se chamava-se Gush Dan, e a planície do Sharon, que é a continuação que vai em direção ao norte, que é onde está Farsaba, Hanana, Roda Sharon, tudo isso está nessa região que se chama Sharon. Essas duas regiões, o Gush Dan e o Sharon, não teve noite, foi uma sucessão de envio de foguetes, de mísseis, de vários tipos, né? Eles têm realmente o Hamas tem uma fartura de produção de vários tipos de mísseis, nem tudo eles produzem, a maior parte, e a parte mais tecnológica, é tudo fornecida pelo Irã, diga-se de passagem, né? Uhum. Não é. Agora, tem engenheiros que estudaram no exterior, que são do Hamas, e que eles são os assessores dos políticos, e eles são, na parte prática do bombardeio, são os que planejam, são os que dirigem, são os que fazem a direção, para que direção o foguete, o míssil vai ser lançado. Passado. E, hoje em dia, o Hamas desenvolveu muito a tecnologia, principalmente no que diz respeito à proteção. Antes, eles tinham plataformas de lançamento que eram ou em casas, e geralmente em prédios públicos, escolas, hospitais, residências. Hoje em dia, eles têm também uma rede subterrânea onde eles têm o controle digital, né, digamos assim, tecnológico do envio. E é tudo programado. Eles avisaram, por exemplo, às 9 horas, a partir das 9 horas da noite, nós vamos bombardear Tel Aviv. Não é preciso ninguém estar presente, o computador já está programado para, na tal hora, soltar X foguetes, 100, 200, 300, tanto que eles estão capacitados a, em 10 minutos, serem lançados 30, 40 foguetes, mísseis de vários tipos. De modo que, hoje em dia, a luta contra o Hamas se tornou mais difícil. Israel também teve que se programar tecnologicamente para poder competir com isso.
Uma delas é o domo de ferro, que realmente consegue derrubar a maioria dos mísseis, e também os mísseis usados pelos aviões de combate, que eles conseguem penetrar nessa rede subterrânea, esses túneis todos que eles fizeram, eles têm centenas de quilômetros de túneis subterrâneos em torno da faixa e da cidade. Tem que saber entender. A faixa toda, a região geográfica chama-se faixa de Gaza, mas a cidade principal e a capital, né, dessa faixa também se chama Gaza, e é uma cidade grande, é a cidade mais importante da faixa, e é onde está concentrada toda a força do Hamas. Que é De modo... o Hamas, que é o... Hamas é uma organização terrorista que, graças à incapacidade da autoridade palestina, que tem como presidente o Abu Mazen, de conseguir se manter como uma força política unida e não permitir que o Hamas se tornasse, hoje em dia, não só uma organização terrorista, como o próprio governo da faixa de Gaza. Pois é. Entendeu? Nesse aspecto, Israel também ajudou, porque, eu digo ajudou entre aspas, né? Porque a falta de comunicação entre Israel e a autoridade palestina fez com que o Abu Mazen perdesse muito da força política, e no vácuo não se fica em lugar nenhum. Se uma força cai, tem outra força que levanta, e foi isso que aconteceu com o Hamas. E o Hamas foi a resposta à divisão e subdivisão do partido Fatah, que é o partido do Abu Mazen, em várias correntes, que é tudo por problemas pessoais, cada um quer ser mais forte, inclusive que dois ou três maiores líderes do Fatah nem vivem aqui no Oriente Médio, eles vivem na Europa, e de lá eles controlam as forças políticas deles. Certo. E o dia de hoje continuou com mísseis sendo lançados durante o dia, principalmente no sul, nas cidades do sul. Todas Asdod e Ashkelon continuam sofrendo até agora, sem parar. Mais de 1.000 mísseis foram lançados em menos de 48 horas. Para você ter uma ideia do que é isso. O que o governo de Israel... Porque as pessoas ficam perguntando por que Israel não toma uma atitude mais agressiva, né, em relação ao Hamas, para acabar de vez com esse pinga aí de foguetes. O problema, você não pode acabar com o Hamas, você não pode acabar com Gaza, você vai matar civis, entendeu? O problema é de você lutar com uma organização terrorista que ela não tem leis. Eles só mandam mísseis para onde? Para cidades, para atacar civis. Israel é um país democrático, que tem governo, que tem um parlamento. Nós não podemos nos comportar como uma organização terrorista. Certo.
Então, se Israel bombardeia um edifício lá em Gaza, antes telefona e avisa que vai bombardear o tal prédio na rua tal, número tal, que faça o favor de evacuar o prédio para não morrer gente à toa. Certo. Está entendendo? Essa é a diferença entre um país e uma organização terrorista. De modo que Israel é que não se publica, como eu falei, não está, o Hamas não deixa sair os filmes. Nós estamos vendo os filmes que são filmados pelos próprios aviões que bombardeiam. O horror que está lá em Gaza é impressionante. A capacidade de destruição da Força Aérea Israelense é tremenda. Gaza, a cidade de Gaza, recebeu um tratamento todo especial em matéria de bombardeio. Mas isso é o máximo que Israel pode fazer, é bombardear. Que outra atitude mais enérgica? Você não conta com apoio da ONU, você não conta com apoio da maioria dos países que estão sempre iludidos pelo choro da autoridade palestina, como se os palestinos fossem todos uns coitados e o Hamas fosse também um pobre coitado que não tem força militar. Eles têm um poderio militar, o Hamas, muito grande, coisa que a autoridade palestina não tem. O Hamas recebe esse apoio do Irã? Não só do Irã, recebe do Irã e recebe dinheiro, as armas, recebe do Irã, mas recebe dinheiro para também fazer armas, para construir armas de outros países, como o Catar, como recebeu durante muito tempo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita agora está mudando de atitude com relação ao Hamas, mas anos a fio a Arábia Saudita apoiou também o Hamas. Hoje em dia, não. Mas e eles, durante esse tempo, eles conseguiram formar uma elite de engenheiros que estiveram no exterior, que estudaram, que aprenderam. E eles, hoje em dia, uma parte dos armamentos eles produzem, eles têm fábricas e produzem. Agora, a parte de tecnologia avançada, eles recebem do Irã. Recebem do Irã, que não dá somente para o Hamas, dá também para o Hezbollah e dá também para os terroristas sírios. Eles recebem também a mesma esmola. Nós ouvimos aqui que parecia que o Hezbollah iria se aproveitar dessa situação para atacar Israel pelo norte. É verdade. Isso se É verdade, mas o Hezbollah tem um problema mais difícil do que o Hamas. O Hezbollah está sediado no centro de Beirut, que é a capital do Líbano. O Líbano é um país, não é uma organização terrorista. Terroristas são o Hezbollah. Mas Beirut tem milhões de habitantes que não são terroristas. De modo que a última guerra que teve no Líbano, a destruição que as Forças Armadas de Israel causaram lá foi terrível. O Líbano aprendeu essa lição. O Beirut não pode ficar nas mãos de uma organização terrorista que vai atacar Israel sabendo que vai ser atacado. O Hezbollah é como o Hamas, eles não têm aviação, como também o Líbano não tem aviação militar poderosa que possa. E o Líbano não vai comprar a guerra do Hamas. O Líbano não é um país terrorista, tem grande maioria cristã que governa, o Hezbollah é uma parte, não é o Líbano. De modo que é completamente diferente. Hoje em dia, o Hezbollah está olhando o que está acontecendo em Gaza, eles vão pensar, muitas vezes,
antes de tentar também mandar, porque eles também têm uma quantidade fabulosa de mísseis, fabulosa, que eles estão esperando também para o dia que vai chegar o dia do destino fatal de Israel, de deixar de existir, que é a meta, tanto do Hezbollah quanto do Hamas. Qual é a meta dessas duas organizações? Bom, destruir Israel como povo e como país. E nisso a gente imagina que Israel esteja se preparando na defesa. Exatamente. Né? Porque o que Israel vai fazer? Que Israel saiba o que eles estão fazendo, né? Israel vive numa região onde ela está cercada de países inimigos, quer dizer, tem relações diplomáticas com o Egito, que é norte da África, com o Marrocos, com a Jordânia, e lá longe tá lá agora esses países novos dos Emiratos que fizeram, mas esses Emiratos não vão também guerrear por Israel? Israel não tem quem venha ajudar. Israel tem que fazer tudo por si própria. E o atual presidente dos Estados Unidos, ele já se manifestou? Já. No início, quando começaram aquelas turbulências lá no Harabait, no Monte do Templo, na época no auge dos feriados do mês de Ramadã, e que estava havendo somente lá aquela perturbação, não tinha nada com Hamas, era em Jerusalém, embora incitado e influenciado pelo Hamas. Mas quem estava fazendo toda a desordem e a violência pública eram os próprios muçulmanos, árabes muçulmanos, da parte oriental de Jerusalém. Então, o governo americano se pronunciou contra Israel, dizendo que eles têm o direito de professar a religião deles. E Israel disse: nunca nós privamos nenhuma das religiões que estão lá em Jerusalém, e que é a sede deles, tanto a religião cristã, quanto a muçulmana, quanto a etíope, todos eles têm liberdade para professar os seus cultos. Agora, nenhum dos outros agrupamentos religiosos que estão sediados em Jerusalém fazem o que os muçulmanos fazem. Isso faz parte da cultura deles, da tradição religiosa deles, essa violência de todo mundo que não é como eles. É verdade. Agora, existe um limite, tudo você permite dentro de um limite. A parte da gerência, digamos, religiosa do Monte do Templo, até hoje é por uma entidade chamada ALFCA, que pertence à Jordânia, está diretamente ligada ao reino da Jordânia. Israel não aboliu isso. Continua esse status quo que existia ainda desde a época do mandato britânico, continua. Agora, essa rapaziada jovem, quem fez essa baderna toda, são jovens, mas são milhares, não são centenas. É preciso entender que naquela sexta-feira, que foi o auge da baderna lá, tinham 85 mil muçulmanos lá. É muita gente, realmente. É muita gente. Agora, lá o exército não pode entrar. Lá é só polícia. Você não pode colocar o exército num local religioso. Está entendendo? E, contudo, a atuação da polícia foi muito criticada, porque, logicamente, que a polícia, eles jogam pedras e pedaços de ferro, tudo que eles conseguem de objetos pesados e contundentes, jogar sobre os policiais. Polícia não responde com pedras, né?
lógico. Polícia tem os meios de dispersão, de Borracha, bomba de protesto. borracha. Exato. De modo que completamente, são duas coisas. É isso que as pessoas não olham, é o comportamento de um bando de pessoas que resolve atuar com violência, mas eles não são um governo, eles não são uma instituição, eles são pessoas. Agora, a polícia é uma parte do país, do governo. Ela não pode se comportar da mesma forma. Claro. Então, eu As queria... pessoas têm que entender que não pode dizer que são árabes contra judeus ou é a polícia contra os... Não, são duas facções completamente diferentes, que têm conceitos diferentes e que atuam diferentes. Mas, ô Ruth, você disse que esse conflito começou no Monte por essas questões religiosas, mas, na verdade, além disso, teve também aquela situação das propriedades que estavam sendo... Sim, mas isso é uma coisa que já está durando mais de 10 anos. Isso não começou agora. Qual é o motivo de agora que deu essa O motivo de agora é porque estava marcado o debate no Supremo Tribunal para resolver o problema de quem é o proprietário dessas, são ao todo 6 casas, que foram seis, que foram compradas por judeus dentro desse bairro que se chama Sheikh al-Jarrah, que é na Jerusalém Oriental. Eles compraram de quem? De árabes. Árabes venderam para judeus, mas isso tem muitos anos. E esse problema está rolando nos tribunais esse tempo todo. Agora ia ser o debate do Supremo Tribunal, ia decidir se era legal essa compra, não sob o aspecto imobiliário, sob o aspecto de introduzir 6 famílias judias num bairro que ele é totalmente árabe-muçulmano. De modo que, quando começou toda essa turbulência, uma das atitudes do governo foi que o conselheiro jurídico do governo pediu ao Supremo Tribunal para adiar o debate para depois que terminasse essa confusão lá, terminasse o mês de Ramadã. Ainda não havia começado o lançamento de foguetes. E o Supremo Tribunal aceitou a sugestão do conselheiro jurídico e disse que ia esperar 2 meses até resolver todo esse problema na área pública ali, civil, e terminar os feriados e terminar o processo eleitoral aqui em Israel, que também influencia. Então, era de você imaginar que eles disseram, bom, então vamos esperar. Não, mas não, o fogo já havia sido atiçado, E de a modo que situação em continuou. Lodz, por exemplo, que você disse que são judeus, são árabes israelenses que sempre viveram em paz com os judeus lá, e de repente também houve essa... Exatamente. Olha, eu estou aqui em Israel há 50 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. Aqui onde eu moro é uma região que tem muitas aldeias e cidades árabes. E aqui você entra num supermercado, aqui tanto em Hanan, Oda Sharon, Kfar Saba, os caixas, ou as caixas, os vendedores, 90% são árabes israelenses. Você entra numa farmácia, seja no Kupat Holim, seja farmácia particular, farmacêutico é uma profissão que israelense não estuda.
Então, quem é que estuda para ser farmacêutico? Árabes. Árabe. É tudo árabe. Você vai num hospital israelense, você encontra um número enorme de enfermeiros, enfermeiras, médicos, trabalhos em todos os setores árabes. Isso é o que eu vi durante esses anos todos. De dizer que todo mundo é santo, não, mas você vê que quem quer viver e se enquadrar dentro da sociedade israelense, porque eles são israelenses. Claro. Agora, começou com o negócio das eleições na autoridade palestina, aí começou um movimento político de querer eleger membros para o parlamento palestino de árabes israelenses. Quer dizer, você não pode ter a nacionalidade israelense e ser deputado no parlamento palestino. Claro que não. Então, Israel disse que não permitiria a realização de eleições para o parlamento palestino dentro da Jerusalém Oriental, que, embora seja habitada por árabes, mas são árabes que têm nacionalidade israelense. Aí começou a história de eles dizerem que não são israelenses, eles são palestinos. Você pode dizer que é palestino, mas a sua carteira de identidade... Você não tem carteira de identidade palestina, você não tem passaporte palestino, você tem passaporte israelense, tem carteira de identidade israelense. Você nasceu em Israel. Mas essa situação nessa cidade, que houve essa... que parece que... Agora são várias cidades, hoje já não é mais uma cidade, já aumentou. As cidades que são tradicionalmente mistas, quer dizer, tem população árabe e judia, que todo mundo é israelense. É árabe israelense e judeu israelense. É entre árabes e judeus. E aí, como começou em Lud, fazendo o quê? Passou para Ramle, para Akko, para Yafo. O negócio se expandiu. Mas eles querem hoje, o quê? O que eles querem? O que eles querem? Eles querem expulsar os judeus. Tem que rir, né? Desculpe, mas tem que rir. É simples. E aí, eles querem expulsar os judeus daquelas cidades. Aí a polícia que tem que conter, não é isso? Logicamente, porque eles não vão fazer uma manifestação ou um comício. Eles começaram a apedrejar as casas, as pessoas. Incendiaram ontem mais de 30 carros que estavam estacionados lá nos estacionamentos. As pessoas não podiam sair, os judeus não podiam sair de casa. Teve gente que fugiu. Que isso, Ruth, que horror. Aí, então, hoje, aí não é só entre os árabes que tem malucos assim, como é que se chama? Que são... que agridem e que fazem provocações. Entre os judeus também tem, e tem um grupo que se chama, lá em Jerusalém, La Família, que era um grupo de jovens que eles são adeptos do clube de futebol que se chama Beitar Jerusalém. Você falou deles uma vez. Pois esse grupo, La Família, eles hoje de manhã encheram as redes sociais, chamando todo mundo que quer defender a presença judaica nas cidades ditas mistas, que estejam hoje às 18 horas no calçadão de Bat Yam. Bat Yam é uma cidade próxima de Tel Aviv, que é à beira-mar.
e tem um belíssimo calçadão. E nesse calçadão tem barracas assim como tem em Ipanema, que vende Quiosque. sanduíche, batata frita, cachorro-quente, não sei o quê. Também tem aqui. A maioria dessas lojinhas são de propriedade árabe. Então, esses La Família disseram que iam se encontrar lá para quê? Para atacar aqueles restaurantes, aquelas lojas. Olha, se você visse o que aconteceu hoje lá em Batiá. E aconteceu isso? Aconteceu. Aconteceu. E a polícia tendo que intervir no meio de tudo isso, e pedras, e facas, e ainda estava escrito: venham com pedras, com armas que vocês tenham, facas. Olha, eu nunca vi, são 50 anos que eu estou aqui, eu nunca vi nada disso. É difícil mesmo. Aí hoje aconteceu o mesmo em Aco, lá no norte, entendeu? De modo que não chegam os foguetes, você ainda tem, e isso é um tipo de conflito onde o exército não pode entrar, porque é entre civis. Só a polícia. Agora, quanta polícia pode simultaneamente estar em Jerusalém, em Batiam, que não é a força policial daquela cidade, tem que ser uma força policial grande, porque vem milhares. E como é que fica isso tudo, esse caldeirão de revoltas? Esse caldeirão de revolta, você não consegue em um dia, em 2 dias, resolver nada. Primeiro, você tem que disciplinar tudo isso, prender todo mundo que... eles prendem judeus, árabes, todos esses que cometem atos de violência, queimaram, inclusive, viatura da polícia. Que horror, meu Deus. Bom, queimar a viatura da polícia aqui a gente já está acostumado, aqui já é mais comum. Mas aqui não é assim. É porque de realmente... modo que os carros estacionados ali à beira-mar, olha, é uma coisa assim que não dá para entender, porque é um problema que você tem que analisar assim, tudo junto. Depois de mais de um ano de corona, onde estava todo mundo ou exposto à doença, ou preso em casa, toque de recolher, e não sei o que, as lojas fechadas, e papapá, problemas econômicos, as pessoas perderam o trabalho, não tinham dinheiro. Um ano! Depois de um ano desse, aí vem o mês do Ramadã e começa o Hamas a ver que eles estão querendo as eleições e Israel não quer, porque o Hamas quer, porque quer eleições, porque eles têm certeza que eles vão ganhar as eleições. Entendeu? Então, começa esse tipo de incitamento que é anormal, que não existia no ano passado, nem há 2 anos atrás. Todo ano tem o mês de Ramadã, e todo ano em Ramadã tem algum problema, e depois do Ramadã tem a Nakba, o dia da revolta dos árabes com a independência de Israel. Todo ano tem isso, mas todo ano dentro de certos limites, onde não fica essa turbulência. Tá agora é alguma coisa nunca vista no país. É verdade. E até hoje de manhã, que você falou ontem, o encontro dos ministros das Relações Exteriores... Não teve. Nem tem. Quem é que vai viajar para cá? Primeiro, não. Ontem, inclusive, o Egito, que está sempre servindo de mediador, dessa vez até a Turquia
também se voluntarizou para servir de mediador entre o Hamas, todo mundo levantou as mãos. Agora, eu ouvi no último noticiário, antes de eu vir aqui falar com você, de que o Hamas está aceitando um cessar-fogo. Mas aí diz que Israel não está aceitando o cessar-fogo, porque Israel tem uma lista de ações que eles estão guardando desde o último confronto bélico, que eles não conseguiram terminar porque que o Hamas aceita cessar fogo dentro das condições que eles exigem. Dessa vez, Israel disse, não, nas suas condições, nós não aceitamos cessar-fogo. Tem que ser um cessar-fogo onde nós dois vamos estar de acordo. Porque se é para cessar fogo e eles continuarem essa fabricação ininterrupta de foguetes, que agora é uma chuva de foguetes, mas o ano todo, né, de vez em quando eu escrevo, sexta, sábado, foguetes, sexta, sábado, balões incendiários nos campos cultivados dos kibbutzim, dos moshavim, em torno de Gaza. Dessa vez foi tudo junto. Os incêndios, os balões, os foguetes, ou a revolta em Jerusalém, agora nas cidades mistas, tudo está acontecendo simultaneamente. Agora, nesse exato momento, parece que eles eles avisam, né, o que eles vão fazer, não é isso? Não, eles avisam quando vão bombardear Tel Aviv. Agora, o que está acontecendo no sul continua. Hoje morreram várias pessoas. Agora, à noitinha, um foguete conseguiu. Ninguém até agora conseguiu explicar. Vários engenheiros estavam entendendo que esse quarto de segurança, que é construído em cada apartamento, em cada casa, é com paredes blindadas que um míssil desses não consegue atravessar. E dessa vez, num prédio de 5 ou 6 andares, o míssil entrou pela janela de um apartamento, atravessou e foi um fragmento, não um míssil, um fragmento do míssil conseguiu atravessar a parede do outro prédio ao lado e feriu uma mulher com uma criança de 6 anos, sendo que eu não sei se, nessas alturas, se o garoto já morreu. Quando foi anunciado, ele estava em estado crítico. A criança foi ferida, a mãe estava gravemente ferida, mas o menino em estado crítico. Mas morreram hoje várias pessoas, em Asdod, em Ashkelon, em todos os lugares, porque acontece que a orientação, e é o tempo todo no rádio, na televisão, no telefone, o comando da retaguarda dizendo, eles dizem o nome da cidade, dizem cidade tal e tal e tal, vocês têm que entrar no quarto de segurança ou no abrigo e ficar lá até que a gente avise que pode sair. Porque eles estão sabendo que tem foguetes voando em todas essas direções, então dizem o nome da cidade. Agora, o difícil é o seguinte, essas cidades próximas de Gaza, estão a 7, 8 quilômetros de Gaza, como Sderot, o tempo que a pessoa tem para entrar nesse quarto, desde o momento que ele escuta a sirene tocar, são 15 segundos. É muito pouco, né? Entendeu? Então, o Exército diz,
no momento, nessas horas que nós estamos vendo que o envio de o lançamento de foguetes é tão intenso, não dá para vocês saírem, porque se vocês saem, não dá para vocês voltarem em 15 segundos. Então, fiquem, mas as pessoas saem. É porque deve ser difícil, né, Ruth, ficar É dentro... horrível, porque é uma família inteira dentro de um quarto, está um calor infernal aqui, entendeu? Você não tem o que fazer, e tem crianças, e as crianças choram, e quer ir no banheiro, e quer beber, e está com fome. Não dá para viver dentro de um lugar... Não dá para viver. Aí acontece que aí hoje várias casas, mas destruídas completamente, em prédios atingem os andares mais altos, entendeu? Mas é uma destruição tremenda. Então a gente tem que esperar, né, Ruth? É isso? Tem que esperar? Hoje teve, às 5 horas da tarde, uma reunião do Gabinete de Segurança do governo, e depois o primeiro-ministro Netanyahu fez uma declaração pedindo ao povo que, primeiro de tudo, respeite a orientação do comando de retaguarda, que isso é o que pode salvar as vidas. É não sair, é ficar e esperar até que tenha o aviso que estão liberados, podem sair. Isso foi a primeira comunicação. E a segunda comunicação, que o povo tenha um pouco mais de paciência, que isso não vai terminar nem hoje, nem amanhã. Tá certo, né? Não tem como resolver isso assim. Só se for como você falou. Não tem. Se for de acordo com o que o Hamas. Porque enquanto o Hamas não sentir que a destruição lá de Gaza vai levar muitos anos para eles conseguirem recuperar e reconstruir, enquanto eles não sentirem isso, eles não vão parar, levantar a bandeira branca. Entendeu? Acordo de paz é uma coisa que não vai existir nunca entre um país e uma organização terrorista. Exatamente. Que pena, uma situação muito uma complexa. Pena que as pessoas vivam em função disso, né? Exatamente. Porque Israel já manifestou 1000 e não sei quantas vezes a vontade de ajudar ao desenvolvimento de Gaza, em tudo que diz respeito à infraestrutura, de água, de eletricidade, de esgoto, de escolas, sistema de saúde, de agricultura, mas em troca não de um acordo de paz, mas de um acordo de cessar fogo. Você não pode fazer uma generalização e dizer que todos os árabes, todos os muçulmanos são violentos. Não é. Tem uma quantidade grande entre eles que é contra o terrorismo, que é contra essa forma de dirigir, porque eles estão vendo, eles não conseguem nada. Não conseguem, o Zé Povinho não tem nada. Eles não têm nada. Não recebem nada desse governo. Então, nem todo mundo está a favor, mas é como sempre, os fracos não têm força. Exatamente. A liderança é feita pela minoria. E eles é que conseguem... Minoria que é forte. Exatamente. Eu espero que... O que eu posso querer, né? Posso querer que isso se resolva o mais rápido possível e vamos tentar manter, né, a gente
vamos se conectar aí e trazendo, quem sabe, numa próximo encontro, uma esperança aí de melhores. É o que está precisando. É, É o que está precisando, de dias melhores para isso todos os lados, viu? é Os verdade, dois povos. é verdade. Ninguém merece isso. Não, Ninguém merece isso que está acontecendo. ninguém mesmo. Tá bom, querida Ruth. Espero que essa noite você consiga dormir com mais tranquilidade. Obrigado. Tá? E obrigada Que a pelas gente tenha informações paz. e vamos Tá. passar adiante aí todas essas informações para as pessoas aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado pelo apoio desse pessoal todo que quer saber, que quer se interessar, que continuem se interessando, porque precisamos de pessoas que entendam o problema, que é para poder ajudar na explicação para o resto do mundo É, compreender, porque nem todo mundo quer ver, nem todo mundo quer ver a realidade. não, infelizmente não. A gente já está até É, sabendo que vai ter eventos por aqui em solidariedade ao povo palestino. É aquela pois é, história de sempre, né? é, O pois é. palestino e o povo palestino, coitado, ele nem recebe essa solidariedade. Nada, Não é nada disso. É uma nada, história nada, não totalmente é nada diferente. disso. Enfim, é o que temos. É. Beijo, Ruth. Durma bem e Muito seja melhor obrigado. no dia de hoje. E um bom final de semana que já está chegando É, aí, né? Para é, nós, para todo mundo. isso Que aí. tenhamos paz, que tenhamos paz. Isso aí. É, Um beijo. paz. Paz, compreensão entre os povos. Isso aí. Um beijo. Beijo, querida. Tchau. Tchau. Tchau.